Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os últimos 3 apóstolos de Jesus. Já, tia Moni? Então vamos lá. Sobre quem a gente vai falar? Mas antes de a gente falar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que cantar, né? A gente tem que cantar, isso mesmo. Então bora lá, galera. Vamos cantar a música dos 12 apóstolos. Foram 12 apóstolos por Jesus chamados, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Filipe, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Ele a nós chamou, todos nós aqui, convidou-nos todos, mesmo a mim e a ti. Sua voz de amor vamos escutar, no serviço dele. Que lindo, né, Nilzinho? Tá muito bom, né, tia Moni? Tá muito bom, hein? Vocês estão cantando otimamente bem, hein? Parabéns! Já decoraram o nome dos 12 apóstolos? Vamos lá? Não dá ainda não. Ainda não. Vai ser deixar pro último, né? Deixar pro último, pra eu me concentrar. Tá bom. Mas antes da gente falar sobre esses 3 últimos apóstolos, a gente precisa... O que a gente precisa fazer? A gente precisa falar o verso. Eles já sabem decor. Será que eles já sabem? Já! Tenho certeza que já. Então a gente vai colocar o verso só aqui na tela e vocês vão falar o verso. Se souber ler, vai ler na tela. Se não souber ler, tem que falar decor. Não vai ser assim não. Não? Não, você põe na tela só a primeira parte e eles falam o resto. Tá bom, eu vou colocando algumas palavras e aí eles vão falando as palavras que não tem no verso. Melhor assim. Então tá bom, então fica esperto aí. Viu, Nilzinho? Como tem vários deles que já estão falando decor. Mas aqui não tá falando decor, ainda vai ter tempo de aprender, né, tia Moni? Isso mesmo. Bom, hoje nós vamos falar sobre 3 apóstolos de Jesus. O primeiro deles é Tadeu, o segundo é Simão, que não é o Simão Pedro, e o terceiro é o que falta. Não queria falar desse não. Tá, mas a gente tem que falar dele também. Tá, do Judas. Isso mesmo, do Judas Iscariotes. Bom, vamos começar com o Tadeu. O Tadeu, ele também era conhecido como Judas, mas ele era Judas Tadeu o nome dele. Era 2 Judas que tinha. Isso, mas a maioria usa apenas o termo Tadeu para ele. A Bíblia comenta que ele era filho de Tiago, mas a gente não sabe que Tiago era esse, né? O povo gostava de Tiago lá em tia Moni. A Bíblia não tem muitas referências sobre Tadeu, mas a gente sabe que ele foi um discípulo de Jesus, que ele andou com Jesus. Depois que Jesus se foi, também Tadeu foi um dos discípulos de Jesus que espalhou o evangelho também por toda aquela região. Certo. E qual é o próximo discípulo? Depois de Tadeu, a gente vai falar de Simão. Simão era conhecido como o Zelote. O que era Zelote, tia Moni? Zelote era um grupo revolucionário. É tipo gangue. Mais ou menos. Eles eram radicais, eles eram extremistas nacionalistas. E eles tinham assim vontade de trazer de novo a cultura certa para o povo, porque o povo agora, eles viviam sob o domínio dos romanos. Esses zelotes, eles queriam, na verdade, trazer de volta a própria cultura deles, a nacionalidade deles. Ele é como se eles fossem assim os rebeldes, sabe? Que iam contra o governo. O governo romano. Isso, o governo romano. Entendi. Na nossa época, talvez Simão fosse considerado um terrorista. Sério, tia Moni? Sério, isso mesmo. Mas também, Simão, ele foi tocado por Jesus. A vida de Jesus transformou a vida de Simão. Alguns até acham que, de repente, Simão pode ter tido alguém da sua família que foi tocado por Jesus ou que foi curado por Jesus e foi por isso que ele também acabou sendo transformado por Jesus e seguiu Jesus, virou um seguidor de Jesus e também virou um de seus discípulos. Que coisa linda, tia Moni. Mas agora a gente tem que falar do último. Temos que falar do último. E o último é Judas. Exatamente. Judas, vocês sabem bem a história dele, né? Andou com Jesus aí durante os últimos 3 anos da vida de Jesus. Dizem os estudiosos que Judas, ele pertencia a uma cidade chamada Quiriote, que ficava localizada ao sul de Hebron. Em João 12:6, diz que Judas foi nomeado por Jesus para ser o tesoureiro dos discípulos. E isso também acabou revelando o caráter de Judas. Porque ele roubava, né, tia Moni? Ele pegava algumas coisas que não eram dele realmente.
Ah, que coisa. E sabe, crianças, mesmo ele tendo andado 3 anos com Jesus e conhecendo Jesus como Jesus era, Judas, ele acabou entregando Jesus para os fariseus por apenas 30 moedas de ouro. Ah, que coisa, hein, Tia Mone? Sabe, Judas provavelmente ele entendia que Jesus, como tinha feito tantos milagres, se as pessoas prendessem Jesus, não ia acontecer nada com Jesus, porque Jesus ia se soltar. Mas aí quando Judas viu que Jesus foi preso realmente, foi torturado, e aí eles estavam levando Jesus para ser morto, então diz a palavra de Deus que ele sentiu um terrível remorso. E ele quis até devolver o dinheiro para os sacerdotes. Sério, Tia Mone, que quis devolver o dinheiro? Quis até devolver o dinheiro, mas os sacerdotes zombaram dele e não aceitaram esse dinheiro de volta. Mas ele estava arrependido? Não. Diz a palavra de Deus que ele não estava arrependido, ele só estava com remorso do que tinha acontecido. Judas, ele se sentiu super culpado, ele sentiu que ele não tinha mais chance, e mesmo Jesus mostrando durante todo o seu ministério para Judas de que sim, Jesus poderia o perdoar, ele não aceitou o perdão de Jesus e preferiu se matar. Que história mais triste, né, Tia Mone? Mas é uma história triste no meio de 12 histórias maravilhosas de pessoas que contamos aqui, né? É verdade. A gente tem tantos personagens legais e hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre esses últimos 3 personagens. No próximo vídeo, você vai estar aqui de novo com a gente, né? Eu não. Você não? Eu sim, Tia Mone. Sim, você sim. Pra gente fechar, né? Sim, pra gente fechar o mês de julho. O que você vai falar? Eu vou falar uma coisa bem legal e você não pode perder. Então a gente te espera no próximo vídeo pra gente encerrar esse mês de agosto que a gente falou sobre os 12 apóstolos. Mas antes de a gente terminar esse vídeo, eu queria convidar você para fechar os seus olhos pra gente fazer mais uma oração. Querido Deus, obrigada pelas coisas que aprendemos na história desses 3 discípulos. Alguns aprendemos coisas boas e no de Judas aprendemos o que não devemos fazer. Que o Senhor nos dê sabedoria sempre para fazermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, pessoal, até o próximo vídeo pra gente encerrar esse mês de agosto, né, Tia Mone, com os 12 apóstolos.